Um dia reunidos na presença do Senhor, que o Deus vivo de Israel venha sobre as nossas vidas, amém? Que o Espírito Santo esteja sobre nós nesta manhã, trazendo revelação, amém? Falando, trazendo respostas. Bom dia, Sara, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Enquanto os nossos irmãos vão entrando, nós vamos orar, amém? Já declarar palavras de bênção, já declarar que o Espírito Santo é quem tem pleno domínio e governo sobre as nossas vidas e sobre esta live, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos e engrandecemos o teu santo nome, Deus de Israel. Obrigada, papai querido, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui a tua forte mão, Pai, tem nos amparado. Até aqui, Senhor, o teu braço forte tem nos conduzido, Pai. O sopro, Pai, das tuas narinas, Senhor, vem, papai, limpando os caminhos, ó Pai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, por todas as bênçãos. Obrigada também, Senhor, pelos momentos de dificuldade, pelas tribulações, porque é sobre elas que nós somos forjados, porque é sobre elas que nós somos aprimorados, porque é sobre elas, ó Pai, que nós aprendemos a descansar e a confiar no Deus vivo de Israel. Ó Pai, em nome de Jesus, que nesta manhã, em nome de Jesus, todo tipo, Pai, de embotamento mental, todo tipo de preocupação, toda ansiedade seja lançada, caída por terra, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que as nossas mentes estão cativas somente a Ti. O nosso coração, Senhor, está, papai, aberto, Pai, e receptivo para as palavras que o Senhor irá derramar do mais altos céus. Pai, que em nome de Jesus, o Senhor visite cada homem e cada mulher, ó Pai. Que o Senhor, em nome de Jesus, aquiete todas as almas. Que o Senhor, em nome de Jesus, visite, papai, cada filhinho e cada filhinha tua, Senhor. Aqueles que já estão aqui, aqueles que vão entrar, Senhor, sejam já visitados pelo Espírito Santo de Deus. Que os anjos do Senhor comecem a se movimentar, papai, ao redor de cada um deles, limpando o ambiente, tirando, papai, em nome de Jesus, toda a opressão, todo espírito maligno, todo espírito de desânimo, cai por terra agora. Espírito de frieza espiritual, cai por terra agora. Toda letargia, cai por terra agora. Em nome de Jesus, espíritos malignos, Pai, que estão, Senhor, sugando, Senhor, a fé dos teus filhos, sejam consumidos pelo fogo do Espírito Santo. Eu declaro, Pai, que nós ungimos agora nas regiões celestiais, com o sangue do Cordeiro, Pai, os umbrais de onde ocorre essa live, e nós amarramos e amordaçamos todo tipo de principado e potestade. Nós anulamos a tentativa das trevas de fazer com que essa live não aconteça, de trazer, papai, olheiros e espiões, ó Pai, sobre nós. Eu declaro, Pai, que o Senhor agora nos torna, Pai, invisíveis. Eu declaro que o Senhor apaga o nosso rastro, o Senhor apaga o nosso cheiro. E eu declaro, Pai, que esses espíritos, eles só vão ter acesso, Pai, se forem para ser, papai, expulsos da vida dos teus filhos. Quando houver, Senhor, uma ordem, Pai, da tua boca, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que toda oração contrária que tem sido feita, Pai, contra este ministério, contra o agir do Senhor, contra a vida dos teus filhos, eu declaro, Pai, eu declaro que se torna sem efeito agora, seja neutralizado agora pelo sangue de Yeshua, em nome de Jesus. Derrama sobre nós, ó Pai, o entendimento do mais altos céus. Derrama, Pai, capacidade de interpretação da tua palavra através do teu espírito da revelação. Prepara a nossa mente, prepara, Senhor, em nome de Jesus, limpa o nosso consciente, o subconsciente, tira toda preocupação, Pai. Tira, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, todo aladrilho, Senhor, em nome de Jesus, de almas, caia por terra, Pai. Todo barulho externo, Pai, das almas, sejam agora caladas, em nome de Jesus, ó Deus. Declaro, Pai, declaro, Espírito Santo de Deus, que o Senhor é quem tem total autoridade. O Senhor é quem tem total domínio sobre esta live, sobre a minha vida. Eu sou apenas um instrumento nas tuas mãos, Pai. Passa uma tenaz nos meus lábios, Senhor. Assim também como purifica, Senhor, os nossos ouvidos para aquilo que vamos ouvir no dia de hoje, Senhor. Nós temos fome e sede da tua presença. Fala conosco na profundidade do teu espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Cadson, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Sara, Alê, Aline, Patrícia, Mel, seja bem-vinda, Vânia,
Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos. Dani, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amém? Elza, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então, para quem está aqui de primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda, amém? Fazemos o nosso devocional todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 7h45 da manhã, amém? E hoje nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 21 e capítulo 22, amém? Estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo, amém? Assim como Ele tem falado com todos nós aqui durante esses dias, eu sei que o Senhor, Ele tem algo, uma porção especial para nós nessa manhã, amém? Glória a Deus, aleluia! Espero que vocês estejam bem, povo de Deus. Abra comigo a tua Bíblia, se você puder, se não apenas escute, amém? Nós vamos lá, então, em Deuteronômio, capítulo 21, diz assim: casos de homicídios ocultos. Se alguma pessoa for encontrada morta no campo, na terra que Yahvé, o teu Deus, te concede, para que dela tomes posse, sem que saiba quem o matou, os anciãos, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades que se localizarem ao redor da vítima. A seguir, as autoridades da cidade mais próxima ao cadáver apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre o qual nunca foi colocado jugo e conduzirão a um vale de terras nunca aradas, tão pouco semeadas, e onde exista um ribeiro de águas que correm permanentemente. Então, neste local, sobre a torrente, quebrarão o pescoço da novilha. Depois se aproximarão os sacerdotes levitas, pois foram eles que o Senhor Deus, teu Deus, escolheu para o seu serviço e para que abençoem em nome de Yahvé, cabendo-lhes também resolver qualquer litígio ou crime. E todas as autoridades da cidade mais próxima ao morto lavarão as mãos sobre a novilha desnucada, sobre a corrente das águas, fazendo a seguinte declaração: nossas mãos não derramaram este sangue inocente, e nossos olhos nada testemunharam. Aceite, ó Senhor, esta propiciação em benefício de Israel, teu povo, a quem resgatastes, ó Yahvé. Não julgue o teu povo culpado do sangue de um inocente. E assim a condenação pelo derramamento do sangue será propiciada. Tu, porém, farás com que... tá bom. Só um minuto, povo de Deus. Vai lá. Tá bom. Vai com Jesus. É que meu marido vai ter que sair, gente. Aí ele está me avisando aqui agora, amém? E assim a condenação pelo derramamento de sangue será propiciada. Tu, porém, farás com que desapareça do teu meio o derramamento de sangue inocente, porque farás o que é justo e digno aos olhos do Senhor. Amém? Então aqui, povo de Deus, o que o Senhor está nos dizendo é o quê? Que o povo aqui, aqueles que tinham cometido homicídio, existia uma forma correta, amém? De ir lá e fazer com que esse sangue ele fosse perdoado. Então, era somente os levitas que que deveriam ir lá e fazer com que essa condenação não caísse sobre todo o povo. Amém? É verdade. A palavra... Gente, vocês vão me avisando aí. Tem palavras aqui, gente, para quem não está aqui, que eu não posso dizer. Então é por isso, tá? Então, todas as vezes em que tinha algum tipo de coisa ali, então eram os levitas que eram responsáveis, amém? Para fazer com que o mal que estava caindo sobre eles não viesse sobre toda a comunidade, era somente os levitas. E aqui uma coisa interessante, que aí eu vou dizer o que acontece nos dias de hoje. Povo de Deus, nós sabemos que Jesus morreu naquela cruz para nos trazer vida, libertação, cura e anular, amém? Toda a maldição que foi lançada sobre as nossas vidas, ele levou sobre si naquela cruz. Porém, existem coisas que os nossos antepassados fizeram. Um exemplo, derramamento de vida inocente, né? A pessoa foi lá e acabou ceifando, né, o outro, tirando ali o fôlego de vida do outro, ok? E muitas vezes o que acontece? Isso acaba vindo como uma maldição sobre as nossas famílias, sobre a minha vida e sobre a tua vida. E aqui os levitas tinham o papel de fazer o quê? Eles eram os responsáveis para que, diante deles, o Senhor aparecesse ali e o Senhor anulasse a culpa daquele povo. Jesus levou as nossas culpas,
Porém, existem coisas que estão sobre as nossas vidas que precisam ser anuladas. E às vezes Deus vai levantar você como um sacerdote, porque hoje nós todos somos sacerdotes. O sumo sacerdote é Cristo, mas a partir de Cristo, Deus levantou diversos sacerdotes e sacerdotisas que somos eu e você, ok? E através das nossas vidas, que foi? E através das nossas vidas, Deus vai, amém, limpar algo que está na nossa genealogia lá dos antepassados. O que isso quer dizer? Que às vezes algumas maldições que têm acompanhado a tua casa, que têm acompanhado os teus familiares, que têm acompanhado a tua geração, vai ser anulado através de você, através de um posicionamento seu, ok? Então entenda da seguinte forma: ai, Michele, mas como que isso ocorre? Você se posicionou diante da presença de Deus. Você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ok? A partir de então, você tem sabedoria e entendimento do que é certo e que é errado. E você tem principalmente o quê? Autoridade no nome de Jesus, para que você venha orar e interceder, pedindo perdão pelo pecado dos teus antepassados. Então, como que você vai fazer? Você vai orar diante do Senhor e você vai apresentar a tua família diante do Senhor. Você vai falar para o Senhor assim. É um exemplo de oração, porque entendam, quem conduz a oração é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos lá, o que vocês vão fazer? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante do teu altar. Eu me coloco diante da tua presença, como uma intercessora, como tua filha, pedindo para que o Senhor anule toda maldição geracional que possa existir sobre a minha família. Eu declaro que a partir de agora, gente, aquilo que corre nas veias, tá? Porque eu não vou falar. Todo SA que termina com I, com E, amém? Tudo aquilo que corre nas veias, que foi derramado por antepassados, que foi feito através de rituais, que foi feito em trabalhos, eu declaro que os anjos do Senhor recolham agora o líquido vermelho. Amém, Dani? Eu declaro que todo o líquido vermelho derramado venha ser recolhido agora das dimensões espirituais e levados para o lugar da onde o Senhor determinar. Eu declaro que toda obra que foi feita através desse derramamento de líquido vermelho sobre a minha genealogia, sobre os meus antepassados, se torna sem efeito. E a partir de agora, os meus futuros netos, filhos, bisnetos, e aí você vai falando, vai declarando, estão libertos, curados e sarados em nome de Jesus. Amém? Por quê? Porque às vezes, povo de Deus, as pessoas, principalmente no passado, isso já foi falado aqui, eles tinham o péssimo hábito de ir lá e resolver tudo através do quê? De briga, de pancadaria, e é tipo coisa de guerra mesmo, Maria Bonita e Lampião, se vocês sabem como que é. Vai lá, eu quero a tua casa, eu quero as tuas terras, vai lá e sabe? Acaba com o outro. Vai de arrasta, manda o outro de arrasta. E aí aquilo ali ficou o quê? Começa a ter uma mancha espiritual dentro daquela família. Jesus, ele perdoa? Ele já perdoou. Se houver o quê? Arrependimento. Jesus perdoa, mas nós precisamos fazer o quê? Orar e pedir em prol daqueles que não tiveram a oportunidade de se arrepender. Então, você vai estar se colocando na brecha da tua família, pedindo o quê? Perdão e se arrependendo pelos atos dos seus antepassados. Aí, muitas pessoas pegam e falam assim, mas quem errou foi o meu avô, foi meu bisavô, foi meu tataravô. Eu que tenho que pedir perdão? É eu que tenho que me arrepender? E aí eu quero trazer algo que muitas vezes a pessoa vai ficar meio assim comigo. Jesus também não tinha culpa do seu pecado e ele levou. Jesus também não tinha culpa das coisas que você fez errado e ele te perdoou. Para que hoje você e eu seja um instrumento para que a gente possa, amém, ir e fazer o que tem que ser feito. Não é porque o outro errou que não cabe a mim ir lá e limpar algo que eu tenho a possibilidade de ajudar a minha geração. Então, entenda algo que o Espírito Santo está dizendo aqui. Se eu não me preocupo com a minha geração, como que eu vou me preocupar com os filhos do Deus vivo de Israel? Se eu não me preocupo com aquele que carrega o que é meu, o líquido vermelho nas mesmas veias, o mesmo líquido vermelho que corre aqui, corre no meu
corre no meu filho, corre na minha filha, vai correr nos meus netos, nos meus bisnetos. Se eu não me preocupar com isso, como que eu vou me preocupar com as coisas do Pai? Porque é muito fácil, povo de Deus. É muito fácil a gente falar, ai, mas aí não é culpa minha. É problema deles, eles que erraram. Não era problema de Jesus também o meu pecado, e ele levou. Não era problema de Jesus as coisas que eu fiz, e ele levou tudo sobre si. Então é tempo da gente despertar e querer viver. Não tem como viver o novo se não tiver uma metanoia. E o que o Senhor quer destronar do meio do povo dele é o quê? Egoísmo. Egoísmo. A palavra egoísmo não cabe dentro do evangelho. Não tem como. É impossível. É impossível. Uma pessoa egoísta não vai herdar aquilo que o Senhor já liberou. Não vai. Porque a gente está pensando muito, e o Senhor tem batido nessa tecla. E por que o Senhor tem batido nessa tecla? Porque, povo de Deus, hoje não é mais reino de Deus, é reino dos meus. Não é mais o reino do Pai, é o reino daquele que tem mais ovelhas dentro da igreja. É reino daqueles que tem mais poder aquisitivo. E o que o Senhor quer é que a gente olhe como um todo, como Jesus olhou. Jesus poderia ter vindo aqui, e como ele veio para o povo judeu. Ele veio exclusivamente ali para o povo judeu, mas o povo judeu não aceitou. Então a graça foi concedida a todos. Mas a palavra ela é liberada para Israel. Então a gente precisa aprender com Cristo, que ele poderia ter vindo para os seus, mas a graça se estendeu. Então eu tenho que ter uma visão ampliada. E quem não tem a visão ampliada de reino, desculpa, não vai entrar na totalidade do reino. Não vai. Amém? Então vamos lá. A esposa prisioneira de guerra. Deixa eu só... Ah, fixo. Ele não consegue... Deixa eu só colocar o Luciano aqui, peraí. Ah, tá. Não, deixa eu só... Eu vou adicionar ele como moderador. Peraí. Só um minutinho, gente. Ah, não vai dar agora, depois eu faço. Amém? Vamos lá, versículo 10. A esposa prisioneira de guerra. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos, e Yahvé teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a desejares como esposa, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça, e cortará suas unhas, e despirá as vestes do seu cativeiro, e se hospedará em tua casa. Durante um mês completo, ela poderá prantear e lamentar seu pai e sua mãe. Depois deste período de luto, tu poderás chegar-te a ela e oficialmente desposá-la, e ela será tua mulher. Contudo, com o passar do tempo, se não te sentires feliz com ela, tu a deixarás a partir em liberdade, mas de modo algum a venderás por dinheiro. Tampouco a tratarás como escrava, pois a tens humilhado, forçando-a a viver matrimonialmente contigo, ok? O direito do filho primogênito. Se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, este homem, quando for repartir a herança entre os seus filhos, não poderá tratar o filho da mulher que ama como se fosse o mais velho, em detrimento do filho da mulher ao qual ele não prefere, mas que é o verdadeiro primogênito. Reconhecerá como primogênito o filho da mulher do qual ela não prefere, concedendo-lhe porção dupla de tudo quanto possuir, porquanto ela é a primícia da sua virilidade, e todos os direitos do filho mais velho, o primogênito lhe pertence. Então vamos lá, eu quero focar aqui. Povo de Deus, todos nós somos filhos de Deus, ok? Através do sacrifício de Jesus, eu e você nos tornamos filhos. Até o sacrifício da cruz, até você entregar a sua vida para Jesus, você é apenas o quê? Criatura. Você é um ser humano normal.
A partir do momento em que você declara com a sua voz que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, aí você se torna filho. Então, isso está bem claro. O primogênito é o que tem todos os direitos. Eu vou ler aqui de novo. Deixa eu só ver aqui qual que é o versículo. Este homem, cadê? Aqui. Este homem que foi repartir a herança, então os filhos, amém? Pai vai deixar herança. Pai deixa herança e pai deixa legado. Então Deus deixou herança para Jesus e Deus deixou um legado para Jesus, ok? Então ele vai colocar aqui: reconhecerá como primogênito o filho da mulher do qual prefere concedendo-lhe porção dupla de tudo quanto possuir, porquanto ele é a primícia da sua virilidade, e todos os direitos do filho mais velho, o primogênito, lhe pertencem. Eu não sei se você entendeu aqui o que essa palavra está querendo dizer. Que todos os direitos do filho mais velho, o primogênito, lhe pertencem. Deus deu a Jesus todos os direitos de filho mais velho, do primogênito, está sobre Jesus. Pega essa chave aqui. Tudo que está nos céus e debaixo dos céus pertence a quem? A Jesus. É o único que tem todo domínio sobre todo poder. Ele tem poder sobre todos os elementos, sobre a terra, sobre a água, sobre o ar, sobre o éter, sobre tudo, ok? O nome dele detém todo o poder. Então, todo o poder, todos os direitos de uma vida próspera, de uma vida abençoada, toda autoridade sobre principados, potestades, dominadores do mal, tudo que está em Cristo automaticamente é teu. Automaticamente é teu. Porque ele também te fez filho. Só que Jesus, ele não age com egoísmo. Por quê? A partir do momento em que ele pegou e ele subiu aos céus, o Espírito Santo de Deus veio e ele repartiu um pouco daquilo que ele carrega comigo e com você. Então, isso está disponível. Todas as bênçãos da primogenitura de Cristo estão sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, você é próspero, você carrega saúde e em alto nível de prosperidade. Você carrega prosperidade em alto nível em todas as áreas. Mas, Michele, por que eu passo então por dificuldade? Entenda que prosperidade não está atrelada a dinheiro. Prosperidade está atrelado ao Deus vivo de Israel, que diz o quê? Que em Cristo Jesus nós não sentimos falta de nada. Não está dizendo que você não vai passar por dificuldade financeira, não está dizendo que você não vai sofrer por amor, não está dizendo que você não vai, às vezes, perder um filho, não está dizendo nada disso. Está dizendo que você não vai sentir falta de nada. E quando diz que não sente falta de nada, é que você não vai sentir a falta de Jesus, que você não vai sentir a falta do Senhor, porque nele é que tem todas as coisas. É nele, é na pessoa dele. Então, povo de Deus, existem bênçãos que estão sobre a minha vida e sobre a tua vida que você ainda não resgatou. Porque você ainda não entendeu que você é filho e que você não é pendente e que você não é mendigo espiritual. Você é filho e existe uma bênção da primogenitura sobre você. E se você é o filho primogênito, você ainda tem o dobro da bênção. Porque todo aquele que rompe a madre da mãe, ele carrega algo diferente no mundo espiritual. Todo aquele que é primogênito, ele passa por mais perreio, ele passa por mais dificuldade, porque ele tem algo diferente. Foi ele que rompeu a madre, é ele que está ali como representação da virilidade do pai. Então entenda, povo de Deus, a gente padece, por quê? Porque nós não entendemos a nossa identidade. Porque a gente não resgatou dentro de Cristo a nossa identidade de quem nós somos. Porque a gente se comporta como aquela mulher que disse, Senhor, né? Que ela pega e fala assim, ora por mim. Aí Jesus disse o quê? Mas eu não vim para os seus. Aí ela diz o quê? Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Deixa eu te falar, Deus não quer que você coma das migalhas que caem da mesa. Deus quer que você se assente à mesa. Só que você tem se assentado à mesa com Cristo? Ou você tem negligenciado a tua identidade de filho? Michele, onde você está querendo chegar nisso daí? Um filho não negligencia as coisas do pai.
Só negligencia aquele que não conhece e que não tem intimidade com o Pai. Aquele que não tem bom relacionamento com o Pai não vai querer viver das coisas do Pai. Então, se você não tem bom relacionamento com o teu pai, e quando eu estou dizendo aqui, não estou dizendo de pai de sangue, eu estou dizendo o teu pai, o teu Abba Pai. Se você não tem relacionamento com o teu pai, automaticamente você não vai entrar aonde lhe cabe por direito. Porque Deus só compartilha com aquele que tem intimidade de filho. Onde eu estou querendo chegar? Você compartilha os teus segredos com alguém que você não tem intimidade? Você compartilha as tuas finanças, as tuas riquezas que você tem dentro da tua casa com quem você não tem intimidade? Você conta os teus sonhos e os teus projetos para alguém que você não tem intimidade? Você convida alguém que você viu estranho na rua para entrar dentro da tua casa e passar um tempo com você? Não. Nós não fazemos isso. Porque nós somos prudentes. Nós não sabemos quem é a pessoa. Como que Deus vai fazer algo, liberar tesouros da parte dele, se você não tem intimidade com ele? Como que ele vai revelar os segredos do coração dele se você não tem intimidade com ele? Como que ele vai liberar uma porção dobrada de poder, autoridade, de unção, de prosperidade, até mesmo de dinheiro, se você não tem intimidade com ele? Se você muitas vezes, ou eu, não nos preocupamos com as coisas dele. Michele, quais são as coisas dele? Almas. Eu estou fazendo, literalmente, você despertar para que você cumpra o ID. Almas. Porque é tempo da gente ir para a guerra. Não dá mais para a gente viver somente, povo de Deus, somente a nossa vidinha. Não dá mais para a gente viver somente, eu preciso trocar o meu carro. É errado? Não. Eu preciso mudar para uma casa maior. Glória a Deus, eu declaro que vai vir uma casa maior. Mas e o meu irmão e a minha irmã que ainda está preso no pecado? E os meus parentes que ainda vivem se prostituindo e usando coisas ilícitas? Não cabe. Deus quer que nós tenhamos uma metanoia. Ele só vai entregar a totalidade do que é dele para aquele que é total com ele. É errado eu não querer fazer? Não, ele não te obriga. Ele não te obriga. Você faz porque quer. Só que eu quero dizer algo aqui. É consequência. Tudo que eu acabei de falar que ele vai derramar é consequência. O prazer maior está em quê? Em passar tempo com ele. Em conhecer o teu pai. Porque é isso que ele quer. Ele quer que você tenha relacionamento com o filho, como filho. E eu vou, para quem está aqui há mais tempo, sabe o que eu escutei da boca de Deus, quando ele pediu para mim tomar conta deste ministério. Ele falou, filha, eu quero que você ensine os meus filhos a me verem como pai. Eu quero que eles me vejam como pai, porque eu quero que eles se assentem à minha mesa. Para quem nunca teve uma experiência, eu declaro que, em nome de Jesus, um dia vocês possam ter essa experiência de escutar o que o Senhor pensa acerca da humanidade. Para vocês verem o nível de amor. Porque, às vezes, a gente não tem dimensão do amor de Deus. Mas quando você escuta Deus falando com você, e ele pega e fala, filha, ajuda os meus filhos a me verem como pai, você fala, meu Deus. Você começa a entender um pouco mais a dimensão da obra da cruz. Você começa a entender que o povo não tem mais como viver só por si mesmo. E aí você entende aquele versículo que Paulo fala, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque Jesus, ele deixou de viver a vida dele. Ele deu a vida dele por amor a mim e a você, que ele nem conhecia. Ele conhece, né? Mas a gente não estava ali de corpo presente. O problema é que esse mundo tem feito com que a gente se torne pessoas egoístas. Tem feito com que a gente não se preocupe com a dor do outro. Tem feito com que a gente venha tirar sarro do que está acontecendo dentro da igreja. Do que está acontecendo com os filhos de Deus. Eu acho um absurdo.
Eu fico revoltada quando eu vejo, meu marido sabe, eu fico revoltada quando eu vejo fazendo chacotas com as coisas de Deus. E quem deveria estar cuidando da noiva está dando risada, compartilhando, dando like, rindo, comentando. Ai, kkkk. Você acha que Jesus está feliz com isso? Só que só vai entender a dimensão do que eu estou falando quem se comportar como filho de verdade. E aí eu quero dizer algo, às vezes você não consegue ver Deus como teu pai, porque você tem uma ferida do teu pai. Porque você não teve um relacionamento com o teu pai, mas deixa eu te falar, Jesus, ele cura. E ele quer te curar, e ele já está te curando hoje, ele te toca. Ele te toca. Porque o que Satanás faz é quebrar relacionamento, principalmente entre pai e filho. Porque ele sabe que uma pessoa que não tem uma referência de pai na terra não vai conseguir ter relacionamento com o pai do céu. Então eu declaro em nome de Jesus que se existe alguém aqui, Pai, que tem dificuldade, Senhor, que carrega essa ferida, Pai, de relacionamento com o Pai, de paternidade, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que é anulada, Pai. Que o Senhor toca agora, Senhor, dentro deste coração. Que o Senhor faça, Pai, em nome de Jesus, com que essa pessoa tenha, Pai, o entendimento, Senhor, de liberar perdão, Pai. Em nome de Jesus, ministra, Espírito Santo de Deus. Ministra dentro desta vida, Pai. Ministra, Senhor, em nome de Jesus, essa alma, Senhor. E que haja a liberação do perdão para que eles possam ter um livre acesso a Ti. Deixa eu falar algo. Irmã, irmão, às vezes você não consegue ter relacionamento com Deus, nem com o Espírito Santo de Deus, porque você não libera perdão. Às vezes você não entra na totalidade do Pai, porque você não consegue liberar perdão. E se você não liberar perdão para o teu pai, se você não liberar perdão para tua mãe, você não vai conseguir ter relacionamento com o Deus vivo de Israel. E isso precisa ficar muito bem claro. E a palavra também diz algo muito forte. Se você não perdoa, você também não recebe perdão. Então não tem como você ficar orando, pedindo perdão para Deus, se você não liberar o perdão. Tenho facilidade hoje em dia de liberar perdão. Glória a Deus. Gente, tem gente que não consegue liberar perdão. Por quê? Porque está ferido espiritualmente, porque a alma está ferida. Mas Jesus quer que você, amém? Libere perdão. Eu não consigo perdoar meu ex-marido que me traiu. Em nome de Jesus, povo de Deus, para quem não consegue liberar perdão, faça um jejum de 3 dias. Faça um jejum de 3 dias e apresenta essa causa no Senhor. Fala, Pai, eu apresento diante do Senhor. Eu apresento diante do Senhor, Pai. Isso que eu carrego dentro da minha alma de não conseguir liberar perdão. Que toda fortaleza seja quebrada, Pai, em 3 dias. Por que 3 dias, Michele? Porque foi o jejum de Esther. Foi o jejum de Esther. Foram 3 dias que Esther jejuou para que houvesse o favor do Senhor. Existia um decreto de morte sobre o povo judeu. Ok? E ali Amã, ele pegou e fez uma forca para Mordecai, e ele pegou e disse o quê? Ele disse assim, eu vou preparar uma forca para Mordecai, e vou declarar que todo judeu vai ser morto. Esther, conhecida como Radassa, guerreira, entrou em intercessão pelo povo, fez um jejum de 3 dias, e houve o quê? Houve o decreto, houve uma quebra de sentença de morte, houve uma quebra de sentença, eu não podia ter falado, né? Sobre aquele povo. Então, quando você jejua 3 dias, é um jejum em que ele quebra a sentença. Então, seja intencional, povo de Deus. Na palavra, nós precisamos ser intencional. Não é somente falar. Tiago é Filipe, se eu não me engano, no livro de Tiago é de Filipe, que diz o quê? Que nós fazemos orações repetidas, de vãs repetições. Às vezes a gente fica orando, pedindo, sem foco, sem estratégia. Então, para quem tem dificuldade de liberar perdão, seja estrategista e faça, Pai, em nome de Jesus, eu quero perdoar.
porque eu sei que se eu não perdoar, eu também não vou receber o meu perdão. Então, eu estou aqui diante do Senhor, eu vou abrir este propósito de um jejum de 3 dias, Pai, de santificação, de entrega, para que o Senhor quebre toda a fortaleza que ainda possa existir em mim, e que toda sentença demoníaca que ainda está sobre mim, que me impede de liberar o perdão, seja destronada da minha vida. E vocês vão ver que o Senhor vai começar a fazer. Michele, vai ser imediato depois dos 3 dias? Pode ser que sim, como pode ser que não. Por quê? Porque dentro do mundo espiritual, o jejum, ele não tem obrigatoriamente que te dar um retorno assim que você entrega o seu jejum. Dentro do mundo espiritual existe ainda uma porção de tempo. Michele, aonde que a Bíblia fala sobre isso? Daniel, que nós estamos fazendo o propósito de Daniel, ele ficou ali no propósito de oração, ok? Ele fez 21 dias de oração, mas o anjo desceu no 25º. Então, ele entregou com 21 dias, ok? Só que o anjo só desceu com a resposta no 25º. Então, existe um tempo. Por quê? Entenda, nós vivemos num tempo diferente do tempo de Deus. Nós vivemos o quê? No Cronos. E Deus vive no tempo Kairos. Então, o nosso tempo é diferente do tempo dele. Então, entenda algo, não é porque você jejuou que automaticamente, assim que você entregou o seu jejum, você vai ter resposta. Como pode ser que o Senhor peça para você ir lá e fazer mais 3 dias. Amém? Então, vamos lá. Minha mãe não consegue perdoar minha irmã. Já falei para ela que precisa perdoar. Sinto que minha vida... Gente, a nossa vida fica estagnada quando a gente não libera perdão. Porque é impossível receber o perdão de Deus se você não libera o perdão. É impossível ver o fluir do trono. É impossível... Gente, Deus não age. Fica tudo parado. A sua vida trava. Uma hora você vai bem, uma hora você vai mal. Ou então a sua vida até segue, mas você não é feliz. Você pode ter emprego, você pode ter casamento, você pode ter filho, família, você pode ter tudo, mas você não tem a felicidade. Sem contar que a falta do perdão traz enfermidade. Para a alma e, consequentemente, para o espírito. Para a alma. Traz ira. Ok? Quanto temos prazo para tomar decisões com fazer? Quanto temos de prazo para tomar decisões com fazer para seguir a vontade de Deus? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Você quer saber qual o prazo que a gente tem para tomar uma decisão quando Deus pede para a gente fazer algo? Vamos lá. Quanto temos, né? Quem estipula isso, Cris, é o Senhor. É Ele que fala. Então, vamos lá, um exemplo. Eu e meu marido, nós recebemos uma missão nova do Pai, ok? E aquilo, a missão que Ele nos concedeu, queimou no nosso coração que não poderia demorar. Então, foi praticamente que nós recebemos, nós conversamos no domingo, na segunda nós demos a resposta. Entendeu? Quanto a gente tem de prazo terreno, tipo, para assinar um contrato? De prazo terreno, então, é o que eu falei, vai de acordo com o Espírito Santo de Deus. Tem coisas que o Senhor vai deixar você ficar pensando, de você ir lá e falar, ó, eu vou orar e eu vou pensar, mas tem coisas que Deus quer fazer com pressa, que Deus quer que você seja ágil, para você não perder o cairós do Senhor. Então, não tem um tempo pré-estipulado, pré-determinado pelo Senhor, um padrão. Não tem um padrão. Vai de acordo com aquilo que o Senhor quer fazer. Entende? Acho que deu para entender mais ou menos como que funciona. Ok? Vamos lá. Como agir com um filho pervertido? Se alguém tiver um filho rebelde, costumaz e indócil, que não aprende a obedecer ao pai e à mãe e não dá ouvidos aos bons conselhos, mesmo quando o corrigem e o disciplinam, o pai e a mãe o conduzirão até os anciãos e líderes da sua comunidade à porta da cidade e denunciarão as autoridades da cidade. Este nosso filho é por demais teimoso e rebelde.
não nos obedece, é devasso e vive embriagado. Então, diante deste depoimento, todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Assim, portanto, eliminarás o mal do meio do teu povo. Todo Israel ficará sabendo o que ocorreu e ficará temoroso. Gente, olha aqui. Isso daqui é muito sério. Ó, eu tô lendo capítulo 21, versículo 21, ok? Deuteronômio, capítulo 21, versículo 21. Gente, isso daqui é muito sério do que acontecia, tá? E até os dias de hoje, para esse povo aqui, para quem mora lá nas regiões, né, de Israel, Síria, Talibã, aquelas coisas, eles ainda têm um tipo de comportamento para as pessoas que são rebeldes. O meu marido, ele conhece uma pessoa que ele é aquele lá do perfume, ele é árabe. Ele é da Turquia, na verdade. E ele estava contando para o meu marido o seguinte, que os filhos, independentemente se ele tem 20, 30, 40 anos, se ele está morando dentro da casa do pai, ele deve autoridade e respeito ao pai, independentemente da idade do qual ele tem. Ele falou que se um filho deles, com 14, com 15, 16, não importa a idade que seja, não se submeter à autoridade do pai, o pai fala para ele o quê? Você vai procurar um emprego e você vai viver a sua vida do jeito que você quiser, fora da minha casa. Eles colocam a pessoa, aquele jovem, se ele tiver 15, 16, 17, 18, 19, não importa a idade que ele tiver. Se ele não entrar dentro do padrão da educação, ele vai ser colocado para fora. Então, você vai procurar um emprego, você vai pagar um aluguel e você vai viver a sua vida. Aí eu quero falar algo. Aqui, povo de Deus, tá uma grande bagunça porque o pai tem deixado de ser pai. Porque a mãe tem se tornado uma mãe que só sabe passar a mão. A maioria aqui, eu acredito, que é da mesma faixa de idade que eu. A gente está vivo até hoje. Você apanhou. Você conheceu a famosa vara de goiaba. Você foi ali, você não participou do castigo, do castigo ali do pensamento, do cantinho do pensamento. O seu pensamento foi de outra forma. E hoje você é o que você é. Por quê? Porque você é assim. Nossa, você está incitando, então, que nós temos que bater. Eu não estou falando isso. Abre a tua visão e a tua mente. Essa geração está do jeito que está por conta dos pais. A maioria é por conta dos pais, porque os pais se tornaram homens e mulheres frouxos diante da sociedade. Porque a gente não está sabendo educar os nossos filhos com princípios. Porque a gente não está sabendo educar os nossos filhos de acordo com a vontade da palavra. Eu não estou falando para você que você tem que sentar o rei no teu filho. Não é isso. Eu estou falando que você tem que falar o que é certo, o que é errado e se impor. Hoje em dia, os filhos estão dando... Hoje é os filhos que mandam nos pais. Hoje, um adolescente de 18 anos manda na mãe. E dá tapa na cara da mãe. E a sociedade acha que é normal. E não é normal. Hoje, homens estão deixando de ser homens. Meninos, gente, não tem mais... Nossa, o que aconteceu? O que aconteceu que não tem mais homem na sociedade para as mulheres? Porque as mães não estão sabendo criar meninos como homens. Criam meninos como se fosse boneco. Que não pode cair, que não pode se sujar, que não pode... Ai, coitado, ai, meu Deus, meu filho. Não, ensina o teu filho a ser homem. Ensina o teu filho a ser homem. Você que é mãe solo, eu já fui mãe solo. Eu sei como é difícil. Eu sei que você está fazendo o papel de homem e de mulher. Você está sendo pai e você está sendo mãe. O pai aponta destino, amém? O pai é aquele que empurra para a vida. A mãe, nós já temos aquela coisa de cuidado, oh, vai passar. O pai fala, não, levanta, vai. Vai, você é forte, levanta. Mãe, a próxima geração depende de você.
A próxima leva de homens que está sendo vindo aí depende de você. Depende de você, mãe. Depende de você, pai. A nova sociedade depende de mim e de você. E se nós não aplicarmos o que a palavra nos ensina, eles, os satanistas, vão recrutar o teu filho para fazer o que eles precisam ser feito. Escuta o que eu estou falando. Se você não se posicionar dentro da tua casa com a educação dos teus filhos, quem vai educar os teus filhos vai ser o sistema, vai ser o governo. Porque vão ser pessoas que não vão saber lidar com o não. Porque a gente está ensinando os nossos filhos em que ele não pode escutar um não. A gente não pode falar não, porque senão a pessoa fica traumatizada. Antes eu traumatizar ele do que a vida traumatizar, do que o capeta vir traumatizar ele. Então, povo de Deus, isso daqui é muito sério. Ensina a criança no caminho do qual ela deve seguir e quando estiver velho jamais se desviará dele. É bíblico. É bíblico. Michele, o que você está querendo dizer? Toma a responsabilidade dos teus filhos de volta. Ai, mas hoje não dá mais tempo. Hoje meu filho já tem 15, já tem 16, já tem 17. Para Deus nada é perdido. Faça uma campanha de oração pelo teu filho. Tem coisas em que eu e você não pode mudar com a nossa mão, mas a mão do Senhor pode mover todas as coisas. Tem coisas que eu e você falando não vai mudar, mas tem coisas que o Senhor falando no ouvido, no oculto, no secreto do teu filho vai mudar. Ah, você pode ter certeza que vai. Só que para isso, eu e você temos que estar posicionados. Nós temos que estar alinhados com a palavra. Ô, gente, quando a palavra diz que as coisas iriam piorar, vai piorar. E aí eu quero dizer algo. Essa agenda demoníaca, satânica, que está sobre o mundo, quer fazer com que a raça humana seja exterminada. Será que alguém percebeu isso? Eles querem acabar comigo e com você. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porque Satanás tem ódio do Senhor. Porque Satanás tem ódio da minha vida e da tua vida, porque nós fomos feitos como imagem e semelhança do Senhor. Então ele quer acabar com a raça humana, ele quer acabar com tudo que carrega Cristo. Então ele vai entrar dentro dos filhos, ele vai entrar dentro da casa, ele vai fazer com que mulheres queiram ser mãe de boneca. Ele quer falar, ele quer igual tá. Antes era o quê? Mãe de pet, pai de pet. Entendam, não tenho nada contra os bichinhos. Mas, gente, isso é um absurdo. Eu já escutei pessoas falando que prefere dar comida para um animal do que dar comida para gente. Raciocina comigo, isso é normal? Isso é normal? Para mim não é normal. Desculpa, para mim esse pensamento é de uma pessoa que tem alguma ferida, alguma coisa ali dentro dela não está condizente com a realidade do que ela vive, do que ela carrega. Porque uma pessoa virar para mim e falar que prefere dar comida para cachorro do que dar comida para gente, desculpa, está muito distorcida a visão do que é vida. Então entenda algo. E eu estou falando aqui com os pais, ok? Toma de volta a autoridade que há sobre a vida dos teus filhos que foi concedida sobre você. Satanás está pegando, como que eles falam? Que eles ficam, requisitando não, tem uma palavra que fala que me fugiu agora. Mas Satanás, ele está pegando pessoas, pegando crianças para serem servos deles. E a mãe acha que está tudo bem. E a mãe acha que é só um joguinho. Recrutando, isso, glória a Deus. Eu já respondo, Dani. Recrutando. Satanás está recrutando jovens. Aqui nessa plataforma tem diversos vídeos que aparecem de uma escola de bruxaria. Gente, vocês têm noção do que está acontecendo? Que tem criança que está fazendo escola de bruxaria? Que tem criança que faz iniciação dentro do ocultismo sozinho, através de desenho e através de videogame? E você, pai, e você, mãe, está fazendo o que você não está tomando conta do teu filho?
Aí depois pega e fala assim, ai, o meu filho fez aquilo, o meu filho fez aquilo outro, e é negligência. Ai, mas eu não posso invadir a privacidade. Aonde que está escrito? Tudo isso que foi colocado de que você não pode, que a criança tem que ter privacidade. Isso tudo é proposital. Para quê? Para que eles fiquem vulneráveis. Para que o inimigo tenha acesso liberado sobre eles. Para que o inimigo tenha acesso sobre essa vida, sobre esta casa. Entenda, você é autoridade espiritual sobre o teu filho. Você é autoridade espiritual sobre ele. Você tem poder para orar por ele. E essa pessoa se tornar o que quiser. Entenda, pai e mãe. Você carrega poder de amaldiçoar e de abençoar o teu filho. E deixa eu te falar uma coisa que pode te chocar. Se você não está abençoando, você inconscientemente está amaldiçoando, porque você não está falando o que precisa ser dito na palavra. Porque você está negligenciando um princípio. A culpa é sua, sim. Porque você conhece a verdade, porque eu conheço a verdade e eu não estou me preocupando em passar a verdade porque é meu filho. Gente, em nome de Jesus, eu entendo. Ai, Michele, não adianta falar, então você vai fazer. Como que faz? Ele precisa ver que você busca o Senhor. É o melhor exemplo. Porque um jovem, um adolescente, ele é levado pelo que ele vê, não pelo que ele ouve muitas vezes. É pelo que ele vê. Então, se ele vê você orando, ele vai falar, opa, a minha mãe está orando, o meu pai está orando. Se ele vê jejuando, ele vai falar, mas de novo, minha mãe está jejuando, meu pai está jejuando. Se ele vê você adorando, nossa, minha mãe está adorando, ele pode não fazer agora, mas alguma semente você passou. Alguma semente você colocou. Experiência de vida. Mas, Michele, eu faço, e parece que eu faço tudo isso que você está fazendo, mas o meu filho e a minha filha continua fazendo o que não deve, continua longe da presença do Senhor. Deixa eu te falar, permaneça, permaneça, não retroceda. Eu sou exemplo vivo. Os meus filhos, todos, para honra e glória do Senhor, só tirando o pequeno, porque ele tem 4 anos, eles se converteram e as minhas filhas são batizadas. E teve um momento em que elas estavam totalmente perdidas. Só que eu permaneci. Para honra e glória do Senhor, as minhas filhas voltaram a caminhar no caminho certo. Elas não se desviaram assim totalmente, mas elas estavam fazendo coisas que não condiz com uma filha do Senhor. Só que eu e meu marido, nós permanecemos. Hoje a minha filha, ela sempre soube. Elas sempre souberam. Mas agora elas têm alguma coisa, mãe, eu vou fazer um propósito. Mãe, eu vou jejuar. Porque elas sabem como que é. E se eu tivesse parado? E se no momento de dificuldade eu tivesse pegado e feito assim, deixa pra lá, eu não vou mais falar. E aí? Como que funciona? Como que estaria? Gente, isso daqui é para trazer um chacoalhão mesmo. Porque o que nós vamos ler aqui, e aí eu vou ler, ok? Vamos lá. Em Isaías diz que naqueles dias as mulheres procuraram homens para casar, para tirar a vergonha. Meu filho fez um semana para jogar. Glória a Deus. Gente, a minha filha, antes de eu ler aqui, ela fez um propósito, porque a minha filha, ela é atleta, né? Ela joga futsal. E ela fez um propósito de 2 meses. Com 2 dias de propósito, Deus deu a resposta para ela. Com 2 dias de propósito. Aí você me fala, você acha que Deus não vê o coração de um jovem? Deixa eu te falar algo. Deus, ele quer salvar os jovens. Você sabe por quê? Porque eles são a próxima geração. Da mesma forma como Satanás quer acabar com os jovens, Jesus quer resgatar os jovens, porque eles serão os novos João Batistas. É eles que vão ir e preparar o caminho. Às vezes eu e você não vamos passar pela tribulação. Às vezes eu e você não vamos passar, mas eles vão.
E se você não instruir a eles, se você não falar para eles que existe o anticristo, que existe uma agenda demoníaca que está querendo acabar com tudo, eles vão se dobrar ao anticristo, eles vão se vender para o sistema. Por quê? Porque a gente está criando uma geração fraca, uma geração que não consegue suportar dificuldades, uma geração que não consegue falar não, que não consegue ouvir não. Uma geração de crianças, de jovens e futuros homens e mulheres totalmente fracos espiritualmente e principalmente emocionalmente. Então é responsabilidade minha e tua fazer com que esses jovens de hoje sejam homens e mulheres de respeito, sejam homens e mulheres de princípio, sejam homens e mulheres de caráter, sejam homens e mulheres que vão deixar legado, que não vão se prostrar, que não vão baixar a cabeça para nenhum capeta. Mas é responsabilidade minha e tua. Vamos lá, versículo 22. O morto suspenso no madeiro. Se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte é morto e suspenso a uma árvore, seu cadáver não poderá permanecer na árvore durante a noite. Tu o sepultarás naquele mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro, olha aqui, está debaixo da maldição do desprezo de Deus. Vou continuar. Sendo assim, não tornarás impura a terra que o eterno Senhor teu Deus te dá como herança. Aí, eu quero trazer aqui a consciência. Jesus se fez o quê? Cadê? Maldito por mim e por você. Aí volta lá no que a gente estava falando, no início. Que ele levou sobre si algo que é meu, e algo que é do meu marido, ou algo que é teu. Ele se tornou maldito sobre o madeiro. Ele se tornou maldito sobre com os meus pecados, com as minhas coisas. E às vezes a gente não tá negligenciando a nossa vida, os nossos filhos, os nossos netos. Até neto, Michele, até neto. É a tua genealogia. Ah, mas os meus netos, eles têm pai e mãe. Mas às vezes o pai e a mãe não conhecem a verdade. Mas você, que é vô, eu que vou me tornar avó, espero que demore um pouco, porque minha filha é muito nova, a gente pode fazer isso. Porque não está relacionado, amém? A ser pai, a ser vó, está relacionado a ser filho. A ser mãe, a ser vó, está relacionado a ser filha. Qual é o legado que você quer deixar para a sua geração? Às vezes, o teu filho, a tua filha, não vai servir o Senhor. Mas o teu neto, a tua neta, pode ser um instrumento para que os pais venham se converter através dela, através dele. Então, faça a diferença dentro da tua casa. Amém? Vamos lá. Eu não vou. Aqui, povo de Deus, o Espírito Santo já estava desenrolando uma outra ministração sobre o morto suspenso no madeiro, mas vamos seguir aqui, amém? Não é simples assim, porque eu nunca bebi e nunca fui de fazer coisas erradas, e o meu filho tem 24 anos, ele não quer saber de nada, não. Irmã, entenda, eu não falei no sentido que a culpa é tua, eu não estou falando isso, entenda algo, você está falando que você nunca fez coisa errada e que ele tem 24 anos, mas deixa eu te falar algo, vamos lá. Deixa eu falar de uma forma que dá para entender. Você sabia da palavra antes? Você sempre foi cristã? Primeira pergunta que eu quero te dizer. Você sempre foi cristã? Ou não? Ou você se converteu depois? Vamos lá, eu quero dizer isso. Primeiro ponto, eu quero te fazer essa pergunta. Não. Então você nunca foi cristã. Então você não sabia disso. O que eu estou dizendo aqui é para quem sabe. É para a geração que está vindo, é para quem sabe, é para quem já conhece a palavra. O tempo da ignorância, Deus perdoa.
Entenda algo, eu estou falando sobre jovens, sobre crianças, sobre pessoas que já conhecem a palavra. Se você não conhecia a palavra, obviamente não tem como a gente ensinar algo que a gente não conhece. Eu estou falando para quem conhece a palavra, isso é para quem sabe da palavra. Para quem não sabe, é óbvio que não tem como ensinar. Mas para quem sabe, é dever ensinar, é obrigação ensinar. E eu não estou falando que a culpa da pessoa se tornar um tranqueiro é dos pais, porque na grande maioria das vezes não é culpa. Não se sinta culpada. Não se sinta culpada, irmã, porque você não sabia. Você também não conhecia a verdade, então não se sinta culpada. E entenda algo. O ser humano, ele nasceu com o livre-arbítrio. A palavra nos diz o quê? Que o tempo da ignorância Deus perdoa, mas a partir do momento em que você tem a oportunidade, você conhece a palavra e você busca em fazer o errado, aí já é outros 500. Hoje ele tem 24 anos. Então não se sinta culpada porque ele faz o que é errado porque ele quer. Ele faz o que é errado por opção dele. O que eu estava dizendo antes é para aqueles que já conhecem a palavra e que não aplicam a palavra. É isso que a palavra nos ensina. Mostra o caminho. Então, você também não conhecia o caminho, porque a tua mãe talvez, o teu pai também não conhecia. Entende? Não tem como ensinar o que não sabe. Exatamente. Gente, não tem como a gente ensinar que a gente não sabe. Então, não se sinta culpada. Irmã, não se sinta culpada. Fique em paz. Esse fardo não te pertence. Ok? Você pode fazer o quê? Hoje que você conhece a verdade, hoje você pode ir lá e falar para ele. Hoje você conhece como funciona. Hoje você sabe como Deus trabalha. Então, hoje, Deus pode te usar de uma forma diferente. Ai, mas eu falo e ele não me escuta. Só ora. Só ora. Não existe nenhuma semente que não venha dar fruto. Continua regando. Continua apresentando ele oração. Peça para que o Senhor quebre toda a fortaleza da vida do teu filho. Que uma hora essa semente ela vai chegar e ela vai germinar. Só continua orando. No momento você vai lá e você fala. No outro momento você vai lá e você declara uma palavra. Mas continua. Conheço pessoas que contam testemunhos. É que ela não está entrando aqui. Amém? Mas tem uma pessoa, uma irmã nossa lá do Rio de Janeiro, e ela fala, Michele, o meu filho se converteu. E ela passou anos orando por ele. Anos. Uma hora vai acontecer, irmã. Uma hora vai acontecer. Amém? Capítulo 22. Deixa eu ver se vai dar. Tá aí na frente? Gente, eu vou deixar para ler o capítulo 22 amanhã. Por quê? Existe coisa aqui que eu quero falar, mas não, vai dar... É muita coisa, ok? Porque eu bati o olho aqui, eu deixei, mas porque eu marco a minha Bíblia, ok? Então aqui, amanhã nós vamos entrar num ponto que eu sei que o Senhor vai falar muito. E tem muita gente que tem muita dificuldade sobre esse assunto. Tchau, vai com Deus. Deus abençoe. Depois eu falo com você. O pai já volta, filho. Então, isso daqui, amanhã eu entro. Porque amanhã, essa parte aqui vai falar sobre ideologia de gênero. Tá? Então, como já é 8h51 e eu sei que vai ser um assunto extenso, a gente deixa para ler o capítulo 22 amanhã. Porque a palavra do Senhor aqui já falava. Desde de sempre. O Senhor já alertava sobre as coisas que iriam acontecer no dia de hoje. Então, aqui nós vamos ver o que o Senhor vai falar sobre ideologia de gênero, ok? Então, vamos orar? Eu me encontro assim, nós orando para o meu filho, eu sei que no tempo de... Amém. Eu tenho um primo que foi ensinado que tudo é do diabo e não podia assistir um desenho. Hoje em dia, com 15 anos, não quer saber de igreja e fala que não acredita na Bíblia. Meu Deus! Gente, entenda algo. Até mesmo para a gente falar do mundo espiritual, falar do Senhor, ministrar a palavra para o jovem, para o adolescente, a gente tem que ter sabedoria. Porque senão acontece exatamente o que a Cris falou. Por quê? Não foi um ensino ali
com temor na palavra, foi debaixo de religiosidade. É óbvio que tem um monte de coisa, povo de Deus, que tem um monte de coisa que é consagrada, desenho, videogame. Mas se você não tiver a sabedoria do Espírito Santo de Deus para falar, vai acontecer exatamente isso que ela falou. A pessoa vai se desviar. Por quê? A gente não tem que mostrar um Deus, escuta o que eu vou falar aqui. A gente não tem que mostrar um Deus tirano. A gente tem que falar de um Deus que é pai. A gente não tem que mostrar um Deus que mata, que pune, que faz isso, aquilo outro. Não. A gente tem que mostrar um Deus que ama, um Jesus que cura, um Jesus que perdoa os pecados, um Jesus que faz por amor. Gente, o meu filho ele tem 4 anos de idade. E ele vive num ambiente em que a maioria das nossas orações é o quê? É de batalha espiritual, porque nós temos esse chamado de guerra, de batalha espiritual. Mas ele também sabe que Deus é um Deus que salva. E ontem, quando meu marido foi levar minha filha para o treino, eu fiquei com ele que a gente reveza. E aí eu falei, vamos orar para dormir, filho? E aí a gente estava orando, e eu estava orando, e ali eu comecei a declarar os nomes do Senhor. E aí eu falei, Senhor, o Senhor é o Jeová Jireh, o Senhor que provê, o Senhor é o Jeová Mekadesh. E eu comecei a falar. E aí ele pegou e ele começou a orar. Ele falou, o Senhor é o Deus que salva. Ele tem 4 anos de idade. Meu filho, ele tem, eu não fico contando aqui, mas ele é diferente. E aí ele falou, mamãe, ele também é o Deus que salva. Eu falei, ele é o Deus que salva. Então eu tenho que mostrar, nós temos que falar para eles todas as qualidades do Senhor. Ele sabe que Deus é fogo consumidor, que Deus vem e ele destrona os demônios. Ele fala, mamãe, esse demônio é do inferno, capiroto atrevido. Ele fala. Mas ele sabe que Jesus, o Espírito Santo, ele é amor, que traz paz, que traz a provisão, que traz o renovo, que traz a esperança. Então, cabe a nós mostrar qual é a face de Deus que a gente está mostrando para os nossos filhos. Qual é a face de Deus? Ele precisa conhecer, a criança precisa conhecer os dois lados do Senhor. Ela precisa entender, meu filho precisa entender que Deus ama ele incondicionalmente, que Deus enviou Jesus para libertar a vida dele antes mesmo dele nascer de todos os pecados que ele nem tinha cometido ainda. Só que ele também tem que entender que esse mesmo Deus é um Deus que vai trazer punição para qualquer coisa que ele fizer e ele não se arrepender. É um Deus que detém sobre as mãos dele o poder da vida e da morte. Eu tenho que deixar isso muito bem claro. Que Deus, ele é o leão, mas ele também é o cordeiro. E a viola também. E também. Entende? Então a gente, povo de Deus, tudo está nas palmas das nossas mãos. Tudo. Tudo. Às vezes a gente não fala, que nem a Mona Lisa pegou e falou assim, eu vou sentar e falar sobre Deus com meu filho de 5 anos. A gente às vezes não fala porque acha que a criança não vai entender. Ela vai entender. Você sabe por que a sua criança de 5 anos vai entender? Porque ela ainda está dentro do ciclo da pureza. Ela ainda não está tendo contaminação externa. Ela vai entender. Ela ainda tem lembrança do céu. Fala, semeia. Deixa eu te falar. A melhor época, já respondo, Débora, a melhor época para você evangelizar, para você falar de Cristo para uma criança, é exatamente nessa fase de 3, 4, 5, 6 anos. Por quê? Porque eles aprendem tudo. Tudo. Oi, filho. Pode, eu já vou lá. Senta lá na cama, eu já vou. Tudo eles aprendem com muita facilidade. Tudo eles aprendem com muita facilidade. Então, não perca tempo, você mãe, ok? Que você tem um filho aí de 3, de 4, de 5, de 6, de 7.
Não perca tempo, fale de Jesus. Fale de Jesus. E os adolescentes, fale. É uma idade difícil, complicada? Talvez ele não vai te ouvir, mas ele vai ver você fazendo. Ele vai ver você orando. Ele vai ver você jejuando. Ele vai ver você adorando. Ele vai ver que você está passando por um momento de dificuldade, mas você está buscando força onde? Em Deus. Porque quando ele tiver um momento de dificuldade, ele vai falar: opa, eu vi a minha mãe falando de Deus. E eu vi que quando a gente estava passando por um momento de dificuldade, Deus trouxe a provisão para dentro da minha casa. Deus mudou a situação. Então faça. No jovem é difícil ele escutar. Porque ele tem muitas, porque ele tem muitas influências externas. Mas se ele vê dentro de casa, ele vai fazer. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Ele sempre fala que Deus, ele sempre fala que vê Deus numa estrelinha, ele sempre diz isso para mim. Gente, acredite, Jesus tem aparecido para crianças. E para adulto também. E para adulto também, né, filho? Ou para os adolescentes de crianças que são adolescentes. Sim, é verdade. Amém? Esquecemos de tudo no ensino médio, mas não... Exatamente. Ó, a Cris é professora e ela tá falando. Tudo que a gente aprende no ensino médio, a gente esquece, mas o que a gente aprendeu na infância, a gente não esquece. Então é o que eu falo, povo de Deus. Para quem tem filho pequeno, ensine. Michele, eu ainda não tenho filho. Já começa a falar de Jesus desde o teu ventre. Já começa a falar o quanto Deus é bom desde o teu ventre. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o meu filho já se sinta, que a minha filha te toque, Pai. Libera palavras proféticas sobre o teu útero. Para você que ainda não é gestante, que não teve filho, declara que o teu filho vai ser um homem, uma mulher de Deus. Já consagra o teu filho. Michele, mas eu ainda nem tenho marido. Já consagra a tua descendência ao Senhor, porque Satanás não vai poder tocar. Eu ainda nem casei. Já consagra os teus filhos como herança bendita do Senhor antes mesmo de você ter marido. Porque uma vez lançada a palavra, ela não volta vazia. Porque a palavra que sai da nossa boca, ela sai com poder e autoridade. Então, mesmo que você não tenha marido, mesmo que você não tenha casamento, mesmo que você ainda não tenha filho, já libera que a tua descendência será abençoada, que os teus filhos, os teus netos e os teus bisnetos, eles pertencem ao Senhor. Já declara isso, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, povo de Deus. Vamos orar, amém? Para que o Senhor continue ministrando no nosso coração, para que o Senhor continue ministrando no nosso espírito, falando conosco, amém? Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha, Pai, trazendo sobre nós nesta manhã, Pai, a certeza principalmente de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor libere sobre cada um de nós nesta manhã, papai, um novo nível de autoridade, um novo nível de percepção no espírito, um novo nível, papai, de visão espiritual acerca daquilo que o Senhor tem para nós. Pai, eu apresento diante do teu altar a vida de cada homem, cada mulher, aqueles que são pais, aqueles que são avós. Eu declaro, Pai, que eles vão ser usados, Pai, por ti, para que essa geração, Senhor, venha te encontrar, para que essa geração venha te servir, para que essa geração venha te honrar, Pai. Ó Senhor, derrama sabedoria sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Derrama autoridade sobre a vida deles, Pai. Pai, que eles possam ser o diferencial, Senhor, em nome de Jesus, sobre esta nação, sobre esta geração, papai. Ó Senhor, capacita, Pai, aquele que se acha, Pai, que não tem capacidade. Capacita os teus filhinhos, Pai. Derrama sobre eles autoridade de alto nível. Derrama sobre eles um novo nível de unção. Pai, que eles tenham percepção no espírito para discernir, Pai, o que está acontecendo com as suas crianças, para discernir o que está acontecendo com essa geração, que eles sejam instrumentos, Pai, poderosos na tua mão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama graça sobre as mães,
Derrama um novo nível de autoridade sobre os pais. Em nome de Jesus, visita, Pai, os jovens, aqueles que estão aprisionados, ó Pai, dentro de sistemas demoníacos, eu declaro que são libertos agora em nome de Jesus. Aqueles que estão dentro de práticas ocultistas, eu declaro que o Espírito Santo de Deus visita este menino, visita esta menina, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e clamamos pelos jovens desta nação. Nós oramos e clamamos, Pai, por essa próxima geração. Aqueles, Pai, que serão os novos João Batistas. Aqueles que prepararão o caminho para o eterno. Aqueles que provavelmente verão, Senhor, o fim dos tempos, porque nós não sabemos quando o Senhor vem, Pai. Mas eu te peço, Senhor, capacita e habilita, Senhor, esses jovens. Capacita e habilita, Senhor, em nome de Jesus, esses pais. Aqueles que ainda nem são pais. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que eles serão pais e mães de profetas. Eu já declaro, Senhor, uma palavra profética, que deles fluirão, Senhor, em nome de Jesus, nascerão homens e mulheres debaixo do domínio do Eterno. Nascerão, Senhor, em nome de Jesus, novos generais. Nascerão, Senhor, homens e mulheres que conduzirão os teus filhos pelo caminho da santidade. Nascerão homens e mulheres tementes ao Senhor. Nascerão novos Samuéis, novos Daniéis, novos Joãos Batistas, novos Eliseus, novos Elias, novos Moisés, novos Davis, Pai. Novos Paulos, novos Pedros, novos Joãos. Em nome de Jesus, Senhor. É o que eu declaro, Pai, em nome de Jesus, sobre os teus filhos nesta manhã, Pai. Faz o teu novo, Senhor. Que haja o despertar, Pai, sobre esta nação. Que haja o despertar, Papai, sobre este povo, Pai, que ainda dorme. Em nome de Jesus, Senhor. É o que eu oro, Pai, e peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada um agora, Pai, exatamente com aquilo que eles necessitam, Senhor. Traz as respostas, traz a provisão, abre a porta, Pai. Que a mensagem do Eterno, Pai, que o Senhor está tentando enviar para os teus filhos, que está sendo interceptada por principados e potestades, que os anjos e arcanjos do Senhor, que ministram, Pai, durante a guerra, venham pelejar, Senhor, em favor do teu filho e da tua filha, e que a resposta venha. Abre-se os céus, em nome de Jesus. Que venha como um raio, Pai, em nome de Jesus, e abre os céus e traz as respostas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia.